Uma auditoria recente do Tribunal de Contas do Estado identificou falhas graves no sistema de drenagem de Teresina. E esse é o nosso assunto da entrevista com o auditor de controle externo do TCE, Alisson Macedo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui ao Vida Sustentável, trazer mais detalhes desse assunto que é tão importante, que mexe com a vida de todo mundo. Né? Olá, Gorete. Eu queria começar, inclusive, perguntando ao senhor, né, o que levou, de fato, o Tribunal de Contas a ter essa atenção tão especial neste momento para esse assunto. Bom, perfeito. Obrigado, Gorete. Bom, hoje no TCE, nós temos uma divisão específica voltada para avaliar políticas públicas voltadas a saneamento básico, né? Dentro da diretoria de engenharia, que fiscaliza obras públicas, aquelas fiscalizações mais comuns, né? Nós temos uma divisão específica que a gente busca entender para cada política pública de saneamento básico, seja na resíduos sólidos, drenagem urbana, abastecimento de água, a gente busca entender um pouco além dos contratos, como é que ela foi pensada, como é que ela está sendo executada e quais são os resultados dessa política pública. Então, dentro dessas atuações que nós realizamos, foi realizada em Teresina, ainda no ano 2024, um levantamento, onde o objetivo inicial foi de ter uma compreensão do sistema de drenagem de Teresina. Foi quando nós pudemos entender que Teresina é uma cidade com 70 subbacias. A gente conseguiu visualizar qual seria o orçamento necessário para contemplar toda a cidade com obras de drenagem, são obras muito caras. Para você ter uma ideia, há um estudo realizado em Teresina, um plano diretor de drenagem urbana, que à época já se falava em valores de 3,8 bilhões para se estruturar a cidade em termos de estruturas de drenagem. Né? A gente atualizando esse valor, né, valores presentes desse ano, daria algo superior a 6 bilhões de reais, ou seja, é mais do que o orçamento anual da prefeitura. Então, é uma política pública que ela tem que ser realmente executada de forma estratégica, priorizando as áreas mais críticas. Então, a partir desse levantamento, onde a gente teve essa compreensão dos valores gastos pela prefeitura, foi feita uma análise também do ano 2013 até o ano 2024, de quanto que a prefeitura tinha investido no sistema de drenagem. E apenas 206 milhões de reais. A gente vê a diferença. Isso. O senhor fala dessa questão, é um estudo que começou em 2024, né? Uhum. Isso já dá uma dimensão da complexidade que é. A gente trazia algumas informações agora também na reportagem. Sim. O professor Jean Proust já falando que são obras realmente muito caras e que requer esse planejamento. O plano diretor, inclusive, é muito importante para isso. Exatamente. Mas, infelizmente, foram encontradas falhas graves. Quais seriam elas? Pronto. E um destaque também, que nesse período avaliado foram 9 óbitos, né? Então, desde 2014 foram computados 9 óbitos. Infelizmente, esse ano já tivemos mais 2 óbitos relacionados a eventos hidrológicos, né? Quando eu falo evento hidrológico, é um alagamento, uma inundação, uma enchente, uma enxurrada. A gente está com chuvas cada vez mais intensas em intervalos de tempo mais curtos. Exatamente. Chuvas cada vez mais intensas, como você falou, elas trazem em si potenciais riscos, né? Risco a patrimônio, risco à vida. Então, em razão das informações preliminares no levantamento, foi realizada a auditoria, onde nosso foco foi voltado à manutenção do sistema. A gente quis compreender se toda a rede de drenagem existente no município estava de alguma forma cadastrada, se tinha um diagnóstico da rede de drenagem do município. Por quê? Muitas vezes, quando há um alagamento ou uma inundação, se presume que o problema disso é uma falta de galeria. Mas será se realmente naquela região falta galeria? Então, foram visitados mais de 50 locais na cidade, locais críticos, que a gente foi entender se naquele local, qual é o problema? Não tem galeria, ou aqui tem, ela está subdimensionada, ou ela está obstruída, ou ela falta manutenção. Então, um dos focos da auditoria foi isso, saber o diagnóstico de cada estrutura de drenagem do município, saber se essa estrutura de drenagem está cadastrada, e saber também se o mapeamento dos locais de ocorrências, onde está ocorrendo alagamentos, se também está sendo alimentado em alguma base de dados, a fim de você compatibilizar essas duas informações e saber, determinado local, alagou, primeiro, lá tem a estrutura de drenagem ou não tem? Então, com esse diagnóstico é possível se tomar decisões mais assertivas, haja visto o contexto dos valores que são necessários para as intervenções. Uma outra
falha grave que nós identificamos, alguns locais da cidade de Teresina, especialmente na zona norte e zona leste da cidade, que a drenagem ela não ocorre mais de forma natural. A água ela não consegue chegar até o rio de forma natural. Ela precisa de um sistema mecânico, de bombas. Então, nós somos até o Lagoas do Norte, nós somos até ali a Vila Mandacaru, ali próximo ao bairro São João, porque lá, como que funciona? A água ela vai para uma estação de bombeamento, dali bombas são acionadas e levam essa água por tubulação até o rio. Exatamente por conta desse desnível, né? No solo, não é algo linear. Então precisa dessa bomba para poder... Exatamente. E nós tivemos essa atenção especial nesses sistemas de bombeamento porque são sistemas críticos. O que é um sistema crítico? Se eventualmente o sistema desse apresentar falha, vários bairros de onde essa água está vindo, a água vai retornar e causar grandes danos ao patrimônio e risco à vida. Então, a gente teve também esse olhar especial nesses sistemas críticos, a fim de entender se esses sistemas têm bombas reservas, tem uma fonte de alimentação de energia extra, caso tenha algum problema ali elétrico, enfim, como é que está a manutenção, se essa manutenção está de forma preventiva. Infelizmente, o que nós encontramos na auditoria, que também foi um achado de auditoria, é que não há esse plano de prevenção preventiva, né? Se percebeu que tem muito uma atuação predominantemente reativa. Ou seja, tentar trabalhar posterior à ocorrência de um evento, né? O outro ponto específico também que nós buscamos avaliar foi o orçamento específico voltado além do orçamento para investimentos, para novas galerias, né, novas estruturas, um orçamento específico voltado à despesa de custeio. O que é uma despesa de custeio? As despesas de manutenção, de reconstrução, de limpeza, que é importante ter esse orçamento para que se mantenha um funcionamento correto da estrutura de drenagem do município. Então, foram um total 10 achados de auditoria. Os encaminhamentos dessas auditorias, eles foram apreciados pelo plenário, que prontamente foram acatados esses encaminhamentos. A prefeitura, ela recebeu esses encaminhamentos com várias recomendações e determinações. Dentre as determinações, a elaboração de um plano de ação para se consolidar todas as informações do município quanto ao cadastro de onde tem rede existente e ao mapeamento das ocorrências, a fim de você, compatibilizando os dois, saiba o diagnóstico pontual. Não se tem aquele diagnóstico genérico que um local alagou porque ali falta galeria. Então tem que saber de fato qual é a causa ali em cada local, não se pode generalizar. Qual que é o prazo para a apresentação desse plano? Porque a gente está falando de um assunto que a gente tem visto no dia a dia as consequências. Há pouco também a gente viu algumas imagens aqui da Vila da Paz, uma rua lá que está cedendo, que tem as pessoas chamam popularmente de grotão, mas é um curso natural das águas com uma grande profundidade e centenas de famílias correndo risco. Houve já mortes lá também, inclusive. Sim, sim. Qual que é o prazo que se tem para isso? Bom, foi dado um prazo de 90 dias para ser apresentado esse plano de ação, né, com um cronograma de que forma vai ocorrer toda a execução desses pontos elencados na determinação, né. Houve também uma recomendação específica, Gorete, para o bairro Promorá. O bairro Promorá é um bairro localizado na zona sul da cidade, que vem apresentando recorrentes enxurradas. Qual é a diferença de alagamento, enxurrada e inundação? De forma bem breve. Alagamento, você tem ali uma contenção ali, algumas ruas, alguns quarteirões, porque a água não consegue escoar, né? Diferente de inundação, que é o transbordamento da calha do rio. Sim. A enxurrada, ela é um alagamento somada a uma velocidade de escoamento. Quando você tem locais, ela vem de forma muito forte, com alta energia ali de carreamento, alta energia. Então, a enxurrada representa um risco bem maior, tanto ao patrimônio quanto à vida. E aí, nós identificamos que no bairro Promorá vem acontecendo uma série de enxurradas, vídeos arrastando veículos, pessoas. E é um bairro que ele está localizado numa subbacia pequena, onde não teve grandes intervenções urbanísticas naquele bairro, e a gente colocou uma recomendação específica para que, no caso, a SDU Sul, que é a que tem a competência ali daquele bairro, ela promova esse estudo e busca entender o porquê que está acontecendo essas enxurradas e, em cima desse estudo, possa tomar as decisões para que se mitiguem os efeitos desse problema.
É muito complexo. Eu quero agradecer a sua presença aqui. É um assunto que a gente vai poder também debater em outros programas, porque é preciso que fique muito claro para a população, inclusive a responsabilidade de cada um de nós também nesse processo, né? Obrigada. Nada, estamos à disposição. A gente disse, né, gente, é necessário e urgente prevenir, cuidar e repensar o crescimento urbano. Uma responsabilidade coletiva. Não só pense, transforme. Até o próximo Vida Sustentável.